Em bom trabalho, se o Senhor não guardar a cidade, em bom dia, seja. Boa noite, amados. Primeiro vamos ouvir o prelúdio da Igreja da Segurança. Shalom. Obrigado, irmãos. Boa noite, amados. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nós vamos de alegria, agradecemos ao nosso Deus, mas essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de podermos, essa noite, agradecer ao nosso Deus, também engrandecê-lo pelo 21º ano desse trabalho aqui do Monte Sinai. Somos gratos ao nosso Deus, gratos à sua misericórdia, das famílias,
todos estão presentes conosco nessa noite. Amém? O tema da nossa conferência é a família cristã e os desafios atuais. Você tem esse programa? Fazer um coral falando e no final, acho que o pastor vai perguntar, a gente já vamos poder responder decorados. Nosso tema é esse que está no seu boletim, no seu programa. Então vamos fazer um coral. Amém? 1, 2, 3. A família cristã e desafios atuais. Esse é o tema das nossas conferências. Amém? Então iremos situar aí no 385 do Cantor Cristão. Também está inserido na nossa programação. Você pode olhar. 385. Vamos precisar do Vitor também. Oi, boa noite. Só para lembrar aos irmãos que todos os coros, né, estão aqui no boletim, tá? Instrumento fazer leitura, a palavra de Deus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24 a 29. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos
24 a 29. Então, nós estamos com um tema voltado assim, para a família cristã. Está a irmã Luísa, minha esposa, que nós está lendo esse texto. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Vamos mandar, amém? Amém. Sentado mesmo, para não ter um pouco frio. Vamos ler Mateus, capítulo 7, verso 24 a 29. Foi o que nós sabemos, verso 24. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com isso contra aquela casa. E não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Amém? Irmão Ossi, já com nossa igreja em Manaus, irmão Ossi, mandando a Deus, falar dele, oração, amém? Oremos, Senhor Deus, graças te damos, porque o Senhor é Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Gratos somos pela rica oportunidade de estar aqui com os irmãos aqui desta igreja, também as pessoas que residem aqui nesse município, que possa abençoar ricamente. Seja com esse culto, Senhor, que a tua glória seja manifestada para todos os presentes. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Obrigado. Na sequência, nós vamos cantar agora o hino oficial, né? E após esse hino oficial, vamos então, após esse nosso hino oficial, nós vamos ter aqui a apresentação com a Sociedade Feminina e a Batista Nacional. Irmãos, essa é a letra do Cristo, o Alicerce, né? Ele é na melodia do 367, do cantor cristão, tá? A letra está aí no boletim, no programa. Sobre Jesus Cristo vou construir o meu homem firme pra resistir. Grandes tempestades que há de chegar, e os latinos não querem derrubar.
Também a congregação ela tem alguns dias sobre essa comunidade, né? Abençoada, muitos sinais. Amém? Amém. E um dos diáconos que começou o trabalho lá no passado, depois se deu conosco, diácono da igreja, sempre participou desses trabalhos, ele está conosco. Ele vai contar um pouquinho assim do histórico, né, da congregação. Desde quando os diáconos vão à igreja, em breve, eles sabem assim, um pouco dessa história. Irmão? Boa noite, irmãos. Boa noite. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui, nesse local, com esses irmãos. Quero dizer para os irmãos que esse trabalho ele é fruto do ídolo do Senhor, né? Ir por todo mundo, pegar o evangelho a toda criatura.
à luz da palavra de Deus. E o que nós nos recordamos da história, do fundamento, do começo disso daqui, é que o irmão Nove devia trazer o gado aqui para cima, né? Aqui para cima. Então se realizava o culto lá, fazia o devocional, e sempre se tinha a vontade de, deste local, não deste, mas aqui nessa região, fundar um trabalho. Então, com a vinda do irmão Abraão, aqui para essa localidade, a porta ela se abriu, acho que em 2002, 2002 mais ou menos, a oportunidade se abriu. Então, um dos primeiros cultos feitos com esse intuito foi na casa do irmão Abraão, lá embaixo, né, era uma casa candeluda ainda, né? Eu acho que os irmãos eram pequenos ainda, né? A gente estava chegando. Então eu me lembro de como nós chegamos uma noite assim meio turbulenta, e o trabalho foi feito. E depois desse culto, depois desse trabalho, o trabalho desenvolveu. Nasceu no coração dos irmãos da Igreja Batista Regular Shalom, na pessoa do irmão Ranilson, que na época era o nosso missionário, que muito trabalhou para que esse trabalho fosse inaugurado, né, na realidade. E tivemos o apoio das congregações também. Na época tínhamos apenas a congregação do Murucurutuba, apenas a congregação do Murucurutuba, na pessoa do irmão Nestor, do irmão Honório, que muito contribuíram com esse trabalho. E a Shalom, na época, nós estávamos sem pastor, acho que pouco tempo depois que chegou o pastor por lá, talvez seja assim, o pastor Pedro, não me recordo, mas a gestoria que estava naquele local, naquele momento, era o corpo de diaconal, que era feito pelo irmão Luiz Rodrigues, a irmão Wallace Assunção e eu, irmão missionário. Então nós viemos para este local, fizemos as reuniões, combinamos que íamos tocar esse trabalho. E desde então a igreja tem trabalhado, tem tentado dar suporte aqui neste local. A pessoa do irmão Ranils, que é o nosso representante legal da igreja Shalom, e esse trabalho foi fundado. E eu me lembro também que tivemos um apoio muito grande, o irmão Abraão na época, um esforço muito grande também da irmã Maria, sua esposa, que também muito trabalhou para que esse trabalho fosse realizado. Então nós só temos a agradecer essas pessoas que chegaram até aqui, que fizeram esse trabalho crescer. O irmão Luiz Rodrigues, ele não está mais conosco. Deus levou, ele está na glória, foi receber o seu galardão pelo muito trabalho que fez com a Shalom e com essa congregação. E hoje nós temos o mesmo desafio, que é desenvolver. Não mais assim, com as mesmas pessoas que começaram o trabalho, mas agora com vocês que estão aqui, que pegaram na alça desse trabalho, esperando que Deus possa dar força para os irmãos, que Deus possa dar conhecimento para que esse trabalho possa caminhar. O trabalho de Deus, ele é árduo, ele não é fácil, porque compreender o que está escrito na Bíblia, ler, todo mundo lê. Agora, a compreensão do que está escrito é de poucos, e a execução do que está escrito é de menos ainda. E o desafio da igreja é de pregar esse evangelho, o evangelho esclarecedor, o evangelho salvífico, que possam levar as pessoas ao céu. E hoje a oportunidade é dada aos irmãos que seguraram na alça desse serviço. Hoje nós temos uma pessoa do pastor Paulo Sérgio, que está junto com vocês, junto conosco, levando esse trabalho, Então, eu não posso deixar de pedir oração dos irmãos por esse trabalho. Orem por esse trabalho, se envolvam com esse trabalho, gastem tempo com esse trabalho, porque a Bíblia diz que o trabalho de Deus não é em vão.
E um dia nós vamos comparecer diante do nosso Deus para receber os nossos galardões. Então vocês estão de parabéns, que Deus possa abençoar todos vocês. Muito obrigado. Amém. Obrigado, irmão Zinei. Seguindo a continuação, nós agora temos ouvir os corinhos. Fazer para Vamos ficar de pé, né? Para a gente cantar um pouquinho mais forte, bem alegre, afinal é festa, né? É aniversário dessa igreja. Vamos cantar bem alegre. Para a honra e glória do nosso Deus. Bem-vindo à família. Um lar santificado. Atrás um boletim, tá? Senhor,
para ensinar. Muito vamos especial com a congregação do Monte Sinai. Né?
Primeiro vamos cantar um corinho assim para escolher o projeto para a aula do Senhor. Cantar um corinho? É, nossos. Show. Sempre vamos orar, uma oração. Com essa oração nós de apresentação, conversação, abre para nós irmãos. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Deus pela sua grande bondade para com a tua igreja, para com o teu povo, Senhor. Também nós agradecemos também pela oferta escolhida, que as pessoas estejam, meu Deus, nos escutando, abençoando. O Senhor, nosso Deus, que sustenta cada um de nós, cada família. Por isso, Pai, obrigado. E a tua obra, Senhor, necessita também do lado financeiro, que é dado pelo teu povo. Por isso, Pai, obrigado. Abençoa, como o Senhor tem abençoado o teu povo. Oramos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito para conosco. Em nome de nossos padres, em nome de Jesus. Amém? Amém? Pode ser que. Então, acho que eu me sentei. Nós vamos levar a apresentação cultural com o tema Família Cristã, voltado também para o nosso tema, Obrigação Batista, problema. Também não é nosso estado, né? Não. Vamos pegar, então.
De que a família cristã precisa? O mundo de hoje precisa de mulheres e homens que procurem primeiro estar espiritualmente aprovados por Deus do que estarem socialmente e moralmente certos. Um lar sem Cristo é Um caso de gratidão. Um lugar sem vida. Um lugar sem a paz que o mundo não pode dar. não existe verdadeiro lar sem a presença do Criador Deus. O altar da igreja precisa ser fortalecido pelo altar da família conjugal. O pai deve assumir sua responsabilidade de ser o sacerdote do lar. Levante sua esposa e filhos a serem verdadeiros adoradores. Não existe verdadeiro lar sem a presença do Criador Deus, da igreja e do sacerdote do lar. Precisamos ainda de lares cristãos que pratiquem a Bíblia e não de lares religiosos. Precisamos ainda de lares cheios de luz celeste, que irradia Jesus Cristo. Precisamos de lares de santidade bíblica. Precisamos de lares que adorem Jesus Cristo todos os dias. Não Existe verdadeiro lar sem a presença do Criador Deus, da igreja, do sacerdote do lar e de compromisso com a Bíblia. Precisamos de lares que ofereçam um pouco seguro aos seus moradores. Em nome de Jesus, mestre querido, embora veja, mas sempre presente. Precisamos de lares cristãos onde vemos o Pai sempre de bom humor, dirigindo a mesa, a refeição com uma oração. Um lar cristão onde vemos a esposa e mãe irradiando simpatias e ternura. Um lar cristão onde vemos as crianças com gestos de delicadeza e de respeito aos pais. Feliz é o lar cristão. Ele a graça seremos ao Senhor.
dessa mensagem musical. Cada um de nós vamos escutar o som da trombeta de Deus a me chamar. Você pode dizer isso? A me chamar. E essa noite, também voltado para a família, a igreja é uma família. Amém? E nessa noite nós vamos ouvir também, agora, o silêncio, eu sei que não está muito frio, mas não está muito quente. O clima está bom. Amém? Primeiro nós vamos pegar a palavra do pastor. Não vai dar para nós falar assim, nome por nome daqueles que estão nos visitando. Saiba, em nome de Jesus. Que seja abençoado. Nós agradecendo a sua presença, né? A sua participação. Porque você vem aqui porque o Senhor colocou o seu coração. Você vai sair daqui pensando sempre, né? Meditando. A trombeta, ela está soando. O meu nome é chamado. Mas eu pergunto, o meu nome já está ali? Então, que nessa noite você possa ouvir a mensagem, e assim poder ter certeza que o seu nome, o Senhor está chamando. Seu Paulo. Oi, som. Bem, cabo é curto, tem que se ajeitar aqui. Boa noite, igreja. Está todo mundo acordado? Tem alguém cansado? Não? Amém. Louvado seja Deus. Antes da mensagem, eu vou pedir encarecidamente as crianças vão ficar com a sua professora lá na cozinha ali. É ali, né? Lá quem é a Isabel, minha esposa. Quem mais vai te auxiliar? A irmã Jeane. Então, as crianças até 8 anos. Até 8 anos. Pode vir as crianças, pode se levantar e ir com a professora. Cadê as professoras para levar as crianças? Vem aqui na frente as crianças, antes, para a gente fazer uma oração. Todas as crianças, até 8 anos. Os professores vão receber vocês lá na porta. Fica aí. As crianças, até 8 anos, pode vir os pequeninos. E Jesus falou, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é do reino dos céus. Amém? Olha, esses pequeninos aqui, eles são do Senhor. Cada família que se encontra aqui nesta noite, tem um pequenino, 2 pequeninos, até 3, né? Quem tem 3 aqui? 3 pequeninos? Mateus, tem 3, já pulando por 4, e assim por diante, né? A Bíblia diz crescer e multiplicar e encher a terra. Então vamos crescer aí com esses pequenos também, né? Aprendendo a palavra de Deus e ensinando a palavra de Deus para eles, né? Cadê? Tem mais criança? Vai lá, chegou uma ali atrasada. Chega! Aqui, Pedro.
Sei teu nome, não, mas chamar de Pedrinho. Aí. Mais crianças já tem, alguém escolhido até 8 anos. O de 9 anos para cima vai ficar aqui porque já entende a palavra de Deus. Já compreende, já pode tomar uma decisão. Assim como eles também que são pequenos, Deus já pode trabalhar no coração de cada um desses pequeninos, tá bom? Vamos fazer uma oração agora. Feche seus olhos, as crianças aqui na frente agora, fechando o olhinho, a gente falar com o Papai do Céu, tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, abençoe ainda a continuidade das nossas conferências aqui no Monte Sinai, aqui nesta comunidade. Abençoe essas crianças que são tuas e o Senhor entregou em nossas mãos para cuidar de cada uma delas. Abençoe, meu Deus, a lição que vai ser estudada ali, meu Deus, naquela classe. E abençoe os professores também, esteja instruindo cada um de nós. Pedimos a tua graça em nome de Jesus. Amém. Amém. Já pode ir sem correr, andando, caminhando, chegando lá. Vamos comportado lá. Obedeça às professoras. Não quero nenhuma reclamação, viu? Todo mundo comportado. Depois chegar em casa, os pais vão perguntar: o que foi que vocês aprenderam? Vamos ver se vai ficar alguma coisa aqui na cabecinha da criança, né? Porque a Bíblia diz assim, irmãos: ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for adulto, quando for grande, não se desviará. Então os pais, a igreja, tem uma grande responsabilidade de ensinar essas crianças que Deus colocou em nossas vidas, né? Cada um deles, irmãos, são preciosos para nós. E nós precisamos cuidar dessa geração para que hoje, amanhã e depois a igreja esteja firme, fundamentada na palavra de Deus. Cada família aqui servindo o Senhor. E eles que são pequenos, né? Aqueles que já estão na frente, já são adolescentes, já são jovens, futuramente vão constituir famílias também. Eles são pequenos, mas futuramente eles vão constituir famílias também. Vão sair do ninho, né? A gente fala do ninho do pai e da mãe. E nós precisamos, então, irmãos, ensinar a palavra de Deus. Tá certo? Vamos ao nosso tema. A leitura já foi feita lá em Mateus. Abra aí a sua Bíblia. Mateus capítulo 7. Abra aí a sua Bíblia. Se você não trouxe, o seu vizinho trouxe, compartilhe aí com ele essa leitura. É muito importante que todos possam acompanhar a leitura da palavra de Deus nesse momento. Mateus, capítulo 7, começando com o versículo 24, vamos até o 29. Mateus, capítulo 7, 24 ao 29, assim nos diz a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina,
porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Santo Deus e eterno Pai, na tua dependência nós estamos sempre, e agora nesse momento pedimos a direção da tua santa palavra para o entendimento. Abençoe todos os irmãos aqui, todos os convidados, né? Aqueles que foram convidados, aqueles que estão aqui pela primeira vez, visitando o trabalho, aqueles que já estão na segunda ou terceira vez, e aqueles que ainda não tomaram uma decisão, meu Pai, de entregar a sua vida, a sua família nas mãos de Deus. Que nesta noite haja salvação, que nesta noite haja reconciliação e edificação da Igreja de Cristo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estejam aí em espírito de oração pela a mensagem de hoje à noite. Se você tem aí o boletim, a família cristã e os desafios atuais. A família cristã, ela é composta pelo pai, pela mãe e pelos seus filhos. Geralmente, todo casal, ele tem um filho, 1, 2, 3 ou mais filhos, não? E ali nós temos, irmãos, a constituição da família cristã. Um homem e uma mulher e ponto final. Essa é a família cristã. Infelizmente, hoje nós estamos vivendo em um mundo em que as famílias elas estão sendo ameaçadas. Atualmente, muitas famílias elas estão sofrendo uma pressão do mundo com outro modelo de família que Deus ele não planejou, ele não constituiu, ele não autorizou, e acima de tudo Deus ele abomina esse tipo de família. Homem com homem não é uma família, irmãos. Mulher com mulher também não é uma família. E hoje estão tentando introduzir isso na nossa sociedade atual. E já estão fazendo isso. Nós, como famílias cristãs, irmãos, estamos diante de desafios muito grandiosos. Desafios, irmãos, que nós precisamos passar tempo ensinando os nossos filhos. Porque lá, muitas das vezes, na escola, aonde não convivem, aonde eles estão, irmãos, há uma doutrina ideológica, satânica. Você nem imagina. Mas nós temos, irmãos, que abrir os olhos. Nós temos que abrir o nosso entendimento. Para a gente não ser pego de surpresa. Ah, o meu filho agora está se relacionando com outro homem. Ah, agora minha filha está se relacionando com uma outra mulher. Irmãos, aonde é que os pais eles estão errando? Aonde é que as famílias elas estão errando? Então nós precisamos, irmãos, despertar. Nós precisamos acordar antes que seja tarde. Chorar depois que o leite já derramou não adianta mais nada. Por isso, meus amados irmãos, nós temos que trabalhar com essas crianças hoje. E bem trabalhar com eles, para que famílias cristãs estejam preparadas, irmãos, para os desafios atuais. Nós não podemos, irmãos, jamais aceitar um tipo de relacionamento que Deus não criou. No princípio de Gênesis, que é o livro da criação, é o livro do começo de tudo, Deus criou o homem, Adão, o macho, aquele que fala com uma voz grossa, né? Voz grossa, voz de homem.
Não é aquele voz, ei, papai, mamãe, vovô, que isso? Está errado. Não é macho, rapaz. Fala como homem. E não aquela vozinha fina. Irmãos, Deus criou um homem, o sexo masculino, o macho. E Deus colocou Adão lá no jardim. E depois viu que ele estava só. Ele disse, eu vou trazer a sua auxiliadora, a sua companheira, a sua ajudadora. Tirou na costela de Adão. Ele adormeceu, ele soprou e trouxe Eva, para Adão. E Adão, quando despertou, viu aquela princesa, aquela mulher bonita. E tanto ele esperava, porque ele vivia uma vida solitária. Alguém que às vezes pensa assim, se tem algum jovem que está pensando assim, eu vou dizer para você, olha, eu quero viver a minha vida de solteiro. Você está quase 30 anos, 25 anos, não sei o que você tem, o que você está fazendo na sua vida. Mas o certo é que o homem, ele vai constituir uma família mais cedo ou mais tarde. Irmãos, esse é o plano divino e Deus nunca mudou, nunca mudará. Porque nós fomos constituídos, irmãos, para viver a dois. E não solitário, sozinho. Você já tentou viver sozinho? Acho que alguns dos irmãos aqui já tentaram viver sozinho. E como é ruim, você só numa casa. Você já pensou sozinho, você vivendo numa casa? Não tem ninguém para você se comunicar, para falar dos seus anseios, dos seus planos, dos seus projetos, de participar com você do seu trabalho, do seu sofrimento. Já pensou se você adoecesse? Quem que vai te socorrer? As paredes da sua casa? Os seus bens? O que você possui? Não tem ninguém que vai te socorrer. Aí você tem que correr para o vizinho, para a vizinha, para o parente mais próximo. É difícil, irmãos, mas hoje, irmãos, existe uma sociedade, um tipo de família que eles estão vivendo assim. E Deus não quer isso. Deus quer que o jovem e uma jovem, eles se casem e constituam uma família segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. E aqui, meus amados irmãos, voltando agora para o nosso texto, eu só dei uma introdução aí no que nós vamos falar. Família é um assunto que eu gosto de falar. E Mateus aqui, capítulo 7, vou ler assim, vou ficar aqui de lado, o vento não vai me atrapalhar. Mateus capítulo 7 fala a respeito do homem prudente e o homem insensato. Essa mensagem de hoje à noite, eu não vou falar só para os homens. Eu vou inserir também aqui as mulheres. As mulheres pensavam que ia ficar de fora, mas não vão ficar de fora não. Eu vou falar para os meus dois alvos, que são o homem e a mulher. Por mais que o texto esteja falando a respeito do homem prudente, e ele fala do homem insensato, mas existe também a mulher prudente e a mulher também insensata. E nós vamos fazer, irmãos, aqui uma diferença. Aqui nós vamos fazer um divisor de água entre o homem prudente ou a mulher prudente, o homem insensato ou a mulher insensata. No final da mensagem, você vai tirar as suas conclusões. Não sou eu, o pastor. Não sou eu que vou assinar a prova. A prova que você vai fazer hoje é você e Deus. Você vai responder essa prova para Deus. Eu apenas aqui sou um instrumento de Deus
para trazer para você essa mensagem. E espero que Deus alcance o seu coração através dessa mensagem. Então, meus amados, vamos atentar para a leitura da palavra de Deus, que diz assim no versículo 24. Falando primeiramente do homem prudente. O homem prudente, ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então, esses dois versículos aí, o 24 e o 25, eles são direcionados ao homem prudente. E a partir daqui, meus amados, nós vamos fazer a divisão entre o homem prudente e o homem insensato. Quem é o homem prudente? Quem é o homem prudente? Alguém tem um peso, hein? Não. Isso, o celular. O celular ajuda. Vamos só virar para cá. Só virar um pouquinho. Ainda está mexendo contigo. Aí. A irmã já me deu uma ajuda ali, uma grande ajuda. Obrigado, irmão. Tem o meu aqui. Boa ideia. Celular. Celular é útil nessa hora, né? Então, irmãos, vamos fazer aqui a divisão entre o homem prudente e o homem sensato. Primeiro, o que significa ou qual o significado do homem prudente? O homem prudente é alguém que é cuidadoso, alguém que é moderado, alguém que é seguro e alguém que é ponderado. Então vamos pegar só uma palavra, vocês não vão gravar todas essas palavras. Vamos dizer assim então que o homem prudente é o homem cuidadoso. E esse homem cuidadoso, irmãos, ele cuida do seu lar. Ele é o vigia do seu lar. Ele é o cabeça do seu lar. Ele é o sacerdote do seu lar. Esse é o homem prudente. Ele cuida da sua família. Ele não deixa a sua família alheio, irmãos, aos ataques, aos desafios do mundo atual. Ele vai cuidar. Ele vai amparar. Ele vai proteger. Ele vai proteger a sua esposa. Ele vai proteger os seus filhos dos ataques do mundo lá fora. É um homem cuidadoso. Você é um homem prudente? Você tem cuidado da sua esposa? Ou você, não, ela vai sair, você, não, te vira, dá o teu jeito. Irmãos, ela está em perigo. Se você deixar a sua esposa em perigo, você sai de casa e diz, olha, fecha tudo aí, eu vou sair. E às vezes a esposa fica sozinha, é um perigo. Irmãos, o perigo ele está em todos os lugares. O perigo pode morar do seu lado, o vizinho morar do seu lado, o perigo pode estar bem próximo de você. E você precisa cuidar da sua esposa. Você precisa cuidar dos seus filhos. Seja um homem prudente. Olha só o que diz o texto da palavra de Deus. Todo aquele, pois, que ouve, ele ouve o quê? Ele não ouve as coisas lá do mundo. Ele ouve a palavra de Deus. Todo, pois, aquele que ouve estas minhas palavras, irmãos, estas minhas palavras não é minha não, é de Deus. Você tem que ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra do mundo, irmãos, está aí. E a palavra do mundo, ela é sempre contrária às palavras de Deus.
As palavras do mundo vêm sempre na contramão. Vem sempre, irmãos, aprontando, né? Ou desafiando aquilo que Deus criou, que é a família, que é o homem. Tentando desfazer aquilo que Deus já construiu. Que a vontade do mundo, sabe qual é? É desconstruir, irmãos, as famílias. É acabar com a família. O diabo tem usado, irmãos, pessoas para tentar destruir as nossas famílias. Portanto, a igreja, ela precisa acordar. Nós precisamos, irmãos, despertar. Nós precisamos ficar com os nossos olhos bem abertos ao ataque dos inimigos. Então, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente. Uma outra coisa, o homem prudente, ele é cuidadoso, porque ele pratica a palavra de Deus. Irmãos, Tiago diz assim, que nós não devemos ser somente ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes da palavra. Irmãos, praticar a palavra de Deus é todos os dias. Praticar a palavra de Deus, irmãos, é não se afastar nem 1 milímetro, nem 1 segundo da palavra de Deus. É andar, irmãos, lado a lado com o Senhor. É como os irmãos aqui cantaram, né? É muito bonito a gente ouvir o louvor, os irmãos cantando aqui os especiais. Irmãos, só cantar e não viver, não praticar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi isso que Josué falou, nós vamos falar isso durante esses dias aqui. Mas será que a sua casa está mesmo servindo ao Senhor? Todas as casas aqui estão servindo ao Senhor? Você fez, irmãos, um pacto com Deus, como Josué fez? Um testemunho que, como Josué fez, aquelas famílias fizeram também. Josué estava compromissado, irmãos, com a palavra de Deus. Ele não queria se afastar nem 1 segundo da palavra de Deus, dos caminhos do Senhor. Irmão, ser crente só de boca, só um crente nominal, que é de palavra. Irmãos, você está se enganando a você mesmo. Ninguém pode enganar a Deus, irmãos. Nós temos que viver a vida cristã. E a vida cristã, irmãos, ela é prática. Ela não é só teoria. Eu digo sempre assim, quando você vai ouvir uma disciplina de português, matemática, ciência, né, irmão França? Quem é o professor de matemática? É o professor de ciência? Não. Quanto é 2 mais 2? Aí o menino diz, é 6. Quem é o professor? Professor de ciência. Está ouvindo tudo errado. Tudo errado. Não é? Irmãos, cada disciplina vai ensinar uma coisa diferente. E a nossa família, irmãos, elas precisam aprender a palavra de Deus. Nós temos que inculcar a palavra de Deus na vida dos nossos filhos, enquanto eles são pequenos, porque eles vão aprender a palavra de Deus. Aquilo vai ficar gravado no seu coração, na sua mente, não tem ninguém que tire. O conhecimento, irmãos, é uma das armas da igreja, é uma das armas da família, que nós devemos usar para o benefício dos nossos filhos. Quando eles crescerem, eles vão crescer firmados na palavra de Deus. Famílias, irmãos, fortes, igreja forte também. Famílias fracas, irmãos, igreja capengando, igreja fraca. E Deus quer, irmãos, que as nossas famílias sejam famílias fortes, famílias praticantes da palavra de Deus. E Jesus, irmãos, está aqui, proferindo essas palavras. Sabe qual é o contexto aqui, irmão, dessa leitura? Jesus está falando para uma multidão de pessoas. Ele não está falando só para uma família especificamente. Mas tinha, assim, irmãos,
Vamos dizer que é esse número, mais esse número e mais outro número, era uma multidão. E as famílias estavam lá, os cabeças estavam lá. E Jesus começa a proferir essas palavras. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha aqui, irmãos, é Cristo. Aonde é que você tem edificado a sua casa? É a parte prática, irmão. A parte prática. Tem muita gente que está edificando a sua casa no mundo. Você sabia? Nas ideologias do mundo, lá fora. Nós não. Fora, longe de nós. A nossa casa, ela tem que ser edificada na rocha que é Cristo. E sabe qual é o simbolismo, irmão, da rocha? É algo que é firme, firmeza, apresenta firmeza, instabilidade, fundamento. Está lá, aquela rocha, ela não se remove. Vamos dizer assim, ela não se movimenta nem para um lado nem para o outro. Porque é uma rocha, é Cristo. E é em Cristo que nós devemos, irmãos, fundamentar, alicerçar a nossa família. O homem prudente, irmãos, é o homem cuidadoso. Eu quero pelo menos que você aprenda isso. O homem prudente é o homem cuidadoso. Você cuida da sua família. A mulher prudente é o contrário, é a mulher cuidadosa. Ela cuida dos seus filhos, ela cuida do seu esposo, ela cuida do andamento da sua casa. Eu falei que ia falar para as mulheres também. Sempre que eu falar para os homens, irmãos, algo positivo, é só você botar a mulher, que vai servir para você também essa aplicação. Então, a mulher prudente, juntamente com o seu marido, ambos vão cuidar da sua família. A responsabilidade, é claro, primeira, principal, é do homem. Deus deixou o homem como o cabeça do seu lar. Ele vai consultar a sua esposa e vai dizer, nós vamos fazer isso, isso, isso. E ela vai dizer, tá certo, eu vou te apoiar. Ela pode ouvir alguma palavra, né, da esposa, e ele vai ponderar. Esse é o homem prudente. Ele vai ponderar. Acho que ela está certa e eu estou errado. Muitas das vezes pode acontecer isso. O homem pode estar errado. Ele tem que admitir o seu erro se ele tomar aquela decisão errada. Mas se ele pondera e aceita a palavra da sua esposa, agora eu vou aceitar. Está certo. Então nós vamos por esse caminho aqui. Irmão, sempre ouça a sua esposa. Principalmente quando você for tomar uma decisão. E é uma decisão até às vezes melindrosa, é uma decisão difícil. Escute a sua esposa, compartilhe com ela. Amor, como é que você trata a sua esposa? Certamente é uma palavra de carinho. É possível que tenha os homens aqui que vão tratar a sua esposa nos empurrões, ou no grito, né? Tem alguém que está tratando a sua esposa aqui no grito? Olha, Deus te conhece, eu não te conheço. Mas se você está tratando a sua esposa no grito, nos empurrões, não vai dar certo não. Isso aí não é um homem prudente não. Vamos já falar dele como homem sensato. Como é que ele age na sua família, dentro da sua casa? Eu quero que você, como homem, como mulher, você venha agir como um homem de Deus e uma mulher de Deus. Prudente, prudentemente, cuidadoso. Vai ponderar, vai escutar a esposa, vai conversar com ela, vai compartilhar com ela. E ambos, irmãos, vão fazer isso durante toda a sua vida. Você não escolheu viver com a sua esposa, você teve filho com ela, você casou, e você tem que manter esse casamento até que a morte o separe.
Irmãos, há muitos divórcios que estão acontecendo hoje, você sabia? Alguém está casando aqui hoje, amanhã vai no cartório e já desfaz o casamento. Passa uma semana, passa um mês e já desfaz o casamento. Esses são os desafios das famílias cristãs hoje. Nós precisamos, irmãos, permanecer com a nossa família, servindo o Senhor. Esse é o principal desafio. Mas tem muitas famílias, infelizmente, irmãos, que elas estão desmoronando. Elas estão se acabando. O diabo, ele veio matar, roubar e destruir. Ele tem destruído, irmãos, muitos lares. Mas nós, irmãos, como homem prudente, uma mulher prudente, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Ouvir e praticar. Não adianta ficar só na teoria. Teoria é muito bom, mas a prática, ela é melhor. A teoria, ela é muito bom, mas a prática, ela é melhor. Porque não adianta você ter só teoria e não praticar. Porque vai ficar só aquelas informações ali na cabeça que o professor de uma disciplina qualquer passou para você, se você não praticar aquilo. Na prova, é a prática. O professor quer saber se você aprendeu, se você vai tirar 9, se você vai tirar 10 na prova. É a parte prática. Se for alguma coisa, você vai lembrar. Irmãos, precisamos agir como um homem prudente. Então, o homem prudente, meus amados, é aquele homem que é, vou repetir aqui, cuidadoso, moderado, ele é seguro, ele é ponderado. Tá certo? Ele ouve a palavra de Deus, ele pratica a palavra de Deus, ele vai fundamentar, ele vai firmar a sua família na rocha que é Cristo. E ponto final. Irmãos, se partirmos desse princípio, a igreja vai permanecer firme, as famílias vão permanecer firmes. Pode bater os temporais da vida, as tempestades, pode cair a chuva, seja qual for os eventos da natureza que vai bater sobre a nossa casa, que são, irmãos, esses são eventos da natureza, que simboliza, irmãos, os ataques do mundo contra a nossa família. Você sabia? Que as coisas que aconteceram nesse texto que ele está falando, de uma forma figurada, ele usa a figura aqui, da natureza, se aplica, irmãos, a algo prático em relação ao mundo, da nossa família. A casa que ele está falando aqui, somos nós. Não é simplesmente estar usando a figura de uma casa, mas representado por nós, famílias, que constituímos, que moramos dentro dessa casa. Porque uma casa, ela não tem vida, correto? Uma casa, uma parede, ela não tem vida, uma parede, ela não fala. É algo inanimado, né? Algo inanimado é que não tem vida, que não fala por si mesmo, que não responde por si mesmo, tá? Mas somos nós, essa estrutura física aqui, a nossa família, tá certo? Então, já falei sobre o homem prudente. Vamos agora falar o outro lado da moeda. A diferença entre o homem prudente e o homem sensato. Eu espero aqui que todos os homens que estão aqui, todas as mulheres que estão aqui, estejam agindo dessa forma. Como o homem prudente, uma mulher prudente e todos de Deus, servindo a Deus. Agora pode ser que tenha aqui um homem sensato. Então vamos ler a outra parte do versículo. A outra parte do versículo é a segunda parte, é o 26, que diz assim. Agora vamos falar do homem insensato. E todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, ele é diferente, né? Ele não vai praticar. E não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a
areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Os mesmos eventos que aconteceu com o homem prudente, é o mesmo. Sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, só que o resultado aqui foi diferente. Deram com ímpeto contra aquela casa e ela o quê? Desabou. Sendo grande, ele aumenta ainda, irmãos. Veja só, o autor, ele ainda aumenta a questão desse desabou, né? Desse desastre aí. Ela desabou, sendo grande a sua ruína. Foi grande, irmãos, ou seja, foi um prejuízo enorme para essa família. Agora veja aí o versículo 28 e 29, como eu falei, Jesus está falando para uma multidão. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam o quê? As multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas aqui eram os religiosos da época, irmãos, que eles ensinavam, mas eles não praticavam. Eles eram só homens religiosos. E homens religiosos, irmãos, estão assim, ó, muitos homens religiosos. E sabe qual é o homem religioso? É aquele que ele vai para a igreja, ele participa dos cultos, ele até às vezes canta, mas só que ele não pratica no seu dia a dia. Ele não vive na sua família, no convívio familiar, na prática, irmãos, aquilo que ele está ouvindo. E muitas das vezes ele é um homem que entra aqui e sai aqui. Ele ouve, o texto de lá, que ele diz, que ele ouve, não ouve, mas só que ele não pratica. É completamente diferente, irmão, do homem prudente. É muito longe, é muito distante. Tem algum homem aqui que está agindo de uma forma insensata ou insensato? O significado, irmão, do homem sensato. Observe só. O homem sensato, ele é sem sabedoria, desprovido do conhecimento. Ele usa de uma irracionalidade, como se ele fosse até um animal. É um tolo. Ele toma decisões precipitadas. É um homem que muitas das vezes, nas suas decisões impensadas, ele vai trazer resultados, irmãos, terríveis. Terríveis para a sua família. Irmãos, quão triste é a gente ver hoje uma família que até você já conhece ou já conheceu e que hoje não estão mais na igreja, não estão mais servindo a Deus. A mulher está para um lado, o homem está para o outro e os filhos estão que nem bola de ping-pong, para lá e para cá. Porque houve, irmãos, ali, aquela família, ela desabou. Ela foi desfacelada. Os cargos não conseguem mais ajudar. A família, irmãos, é como assim, ó. Deixa eu ver se chegar aqui. Rapaz, exemplificar para os irmãos aqui, ó. Está vendo esse vidro aqui, ó? Ele está intacto aqui, ó. Está bonitinho, não está? Irmãos, assim, ó. Tem que ser as nossas famílias, ó. Intacto. Mas sabe se acontecer, se eu jogar uma pedra aqui, o que vai acontecer? Ele vai esfarelar. Agora eu digo para vocês, eu pergunto para vocês, tem como ajuntar e deixar desse jeito aqui? Nem que você queira, você não vai fazer isso. Assim, irmãos, são muitas famílias. Elas estão assim. Mas quando vem o quê? A tempestade, o vento, né? As coisas da natureza, os eventos da natureza, básico daquela casa, se ela não tiver um alicerce, uma regra está por esse ferro aqui, ela vai desabar. E vai ser grande a sua ruína. Ela vai se quebrar, irmãos. Não tem mais como você juntar os carros. Não tem mais, irmãos. Já vai ser tarde demais.
Aí o pai vai chorar, a mãe vai chorar, os filhos vão chorar, um lado, para o outro, vai se separar. Irmãos, que triste é. Tem uma família assim. E olha que eu já aconselhei muitas famílias, e graças a Deus que teve uma família que eles já estavam prestes a se separar. Aí o esposo foi lá na minha casa e disse: pastor, queria conversar com o senhor. Tá bom, irmão. Sim, vamos conversar. Aí eu cheguei na particular e comecei com ele. Aí ele começou. Falou. Irmão, por que você fez isso com a sua família? Olha aí o prejuízo, o dano que o Senhor causou à sua esposa, para os seus filhos, para as suas filhas, para a igreja também. Porque queira ou não, irmãos, a igreja ela vai ser atingida. Porque a Bíblia diz que a igreja ela é um corpo, não é? Ela diz que é um corpo. Se um sente, todos vão sentir. Se um é honrado, todos vão ser honrados também. E aí, irmãos, aquela família quase. Ainda bem que ele procurou ajuda. Ele reconheceu o seu erro. É melhor antes e não do que tarde demais. Porque tarde demais, não tem mais como. Ele quebrou. Não tem mais como ajudar, irmãos. Já foi. Aí a esposa diz: não quero mais viver com ele. Não tem mais jeito. Irmãos, isso dá trabalho. Você gasta a sua memória, as suas murinas aqui, você fica, às vezes, de noite, sem dormir, pensando como você vai resolver aquele caso. E pedindo o quê? Sabedoria de Deus. Senhor, me dê sabedoria para me resolver esse dilema, né? Essa família que já está quase desabando. A sua ruína está por pouco, está por um fio. Irmãos, e nós não queremos que as nossas famílias, que os esposos aqui, as esposas, sejam pessoas insensatas. Então, o insensato, ou a mulher insensata, o homem insensato, ele vai agir assim, sem sabedoria, desprovido de conhecimento, toma decisões precipitadas e impensáveis. Esse é o homem, porque ele ouve, mas ele não pratica a palavra de Deus. Então não adianta você ouvir aqui a palavra de Deus. Irmão, estou sendo muito franco com todos os homens aqui. Não adianta você vir aqui domingo após domingo e você ouvir a palavra de Deus e não praticar. Tem que praticar, irmão. Pratique a palavra de Deus. Eu não sei que os homens aqui, como é que você tem tratado a sua esposa? Irmãos, nesses últimos anos eu nunca ouvi. Olha que eu tenho 50 pontos e alguma coisa à frente. Essa é a verdade, né? 5.5, irmão. Eu nunca ouvi tantos homens como nesses últimos anos maltratando as suas mulheres. Eu nunca vi. Feminicídio tem aparecido quase que todos os dias nos noticiários de internet, TV e todos os meios de comunicação de mídia. Feminicídio. Maus tratos, irmãos, é quase que diariamente. Não escapa, as mulheres têm sido maltratadas pelos seus esposos. Tem algum homem aqui, agora é com você. Tem algum homem aqui que está maltratando? Você está maltratando a sua esposa? Eu quero que você pense: olha, Deus está vendo. Eu não sei não se você tem maltratado a sua esposa. Mas de Deus você não pode esconder. Você pode esconder do pastor Ranilson, dos irmãos aqui. A sua esposa sabe, muitas das vezes, e ela fica calada, né? Muitas das vezes porque ele ameaça ela de morte. Se tu falar para o pastor, eu vou te pegar na volta. Em casa a gente conversa. Aí ele ameaça logo. Eu vou te matar. Aí ela fica: irmãos, isso tem acontecido, é sério, a gente ri, né? Assim vai ter acontecido. E eu espero que não esteja acontecendo com nenhuma das irmãs aqui. Você, se é homem, você está
tratando a sua mulher de uma forma insensata, irmão, você precisa se converter a Deus. Você precisa entregar a sua vida para Deus. Porque é inadmissível, irmãos, que o homem prudente, ele trate a sua esposa dessa forma. Com ameaças, com palavras, com grosseria. Às vezes até machucando ela fisicamente, batendo nela. Tem irmãs e tem mulher que tem apanhado calada, muitas das vezes, dos seus maridos. Mas porque ela ainda o ama. Ela sabe que ele ainda, muitas das vezes, porque foi ela que escolheu. E às vezes fez a escolha errada. E às vezes tem um preço para pagar. Eu quero fulano, tá? Tem um relacionamento, tá? Tem família e tudo. Mas ele não é crente, muitas das vezes. E a mulher vai buscar lá fora, muitas das vezes. Homem descrente. As mulheres têm buscado o homem descrente também lá fora. Irmãos, verifique quem é a pessoa com quem você vai conviver. Nesse mundo que nós estamos vivendo, aí, mais de 2 bilhões de pessoas, mais de 200 milhões de pessoas no Brasil todo aí. Irmãos, é muita cabeça aí. E a gente, cada cabeça, né, é uma decisão. Então, você que é esposo, você que é o homem, deve ser o homem prudente e não o homem sensato. Porque o homem sensato, ele vai agir que nem esse que o Senhor Jesus está proferindo aqui. E todo aquele, depois que ouve estas minhas palavras e não a pratica, será comparado ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Enquanto o homem prudente, ele edifica a sua casa na rocha, esse homem sensato, ele vai edificar a sua casa na areia. E, irmãos, e a grande diferença é essa. O homem prudente edificou a sua casa na rocha. Firmeza. Ele está firme, ele vai praticar a palavra de Deus. O homem sensato, ele vai edificar a sua casa sobre a areia. A areia, irmão, não tem estabilidade. A areia não tem firmeza. Qualquer vento que vai bater ali, não precisa nem ser um vento de 100 km por hora, vai desabar aquela casa. Sejamos, irmãos, então, um homem prudente. Longe de nós, irmãos, um homem sensato. Mas se tem um homem aqui que tem tratado a sua esposa com uma insensatez terrível, de palavras, que tem até batido nela, e ela tem aguentado calado, olha, eu digo para você, se converta hoje a Deus, entregue a sua vida para Ele, não tenha vergonha, mesmo que você não tenha feito isso que eu falei anteriormente, mas se você ainda não confessou a Cristo como teu Salvador, confesse a Ele. Se você está andando longe de Deus, nesse mundo aí de pecado, se converta hoje. E diga assim, como Josué falou, como os irmãos cantaram aqui: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero tratar melhor a minha esposa. Como é que você trata a sua esposa em casa? É nos empurrões? É nos palavrões? É nos carões? Você deve tratar a sua esposa com carinho, né? Meu amor, o que mais? Meu bebê, minha princesa, minha querida. Tem tantas palavras, né, para a gente usar para nossas esposas. Por que eu vou usar outras palavras de baixo calão? Ei, gritando os berros da mulher. Que é isso, irmão? Você tem tratado dessa forma, então reconheça isso na sua vida. Se arrependa, né, dos seus pecados e confesse a Cristo como teu único e suficiente Salvador. Amém? Amém. Tá bom para os irmãos ou querem mais? Olha, irmãos, o negócio é sério. A gente ri, mas o negócio é sério. Na prática, o negócio está pegando, viu? Mas se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para o Senhor, vamos cantar o hino. Você possa refletir no hino que vamos cantar
e você pode tomar a sua decisão. A decisão é sua. Eu não posso tomar por você. Quem dera se eu tomasse a decisão por você, mas eu não posso. Eu estou impedido de tomar qualquer decisão por você. É você e Deus. Você e Deus. E nesta noite diga para Deus: Senhor, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Eu não quero agir como um homem insensato, longe de mim. Nem como uma mulher insensata, longe de mim. Tá bom? Então vamos cantar o hino 46 do Cantor Cristão. Se você tem o 46 do Cantor Cristão, vamos cantar. Jesus me transformou. 46 do Cantor Cristão. Queremos agradecer os irmãos aí no YouTube. Está sendo filmado, viu, irmão? Aí, ó. Depois os irmãos podem pegar o endereço com os irmãos para rever essa mensagem, a nossa programação, desde o início até o término agora. Que Deus abençoe os irmãos que vão assistir essa mensagem, que Deus possa tocar em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.